os momentos mais felizes da minha vida. O encontro com as pessoas, porque isso me faz cada vez mais compreendedor de uma palavrinha chamada flexibilidade na vida. Agradeço o convite do professor Nelson Tanuma e repito, a presença de vocês. Eu estou aqui para contar uma história de uma pessoa comum, porque vendo vocês, eu sinto, não é uma pretensão, mas eu tenho uma esperança que posso inspirá-los ao fim dessa história, que devemos cuidar muito bem do nosso corpo, mente e espírito, e que os excessos são muito perigosos. É basicamente sobre isso que vou falar. E vou fazer uma retrospectiva, espero que bem resumida, da minha caminhada. Sou um caipira, sempre. Nasci na roça, no interior, e já pequenininho sonhava, como todos nós sonhamos. Com uma peneira velha, eu corria pelo quintal, como se fosse um caminhoneiro imaginário. Aquela peneira velha me alimentava. Sobre a peneira velha, eu lembro uma coisa: todos os meus natais, eu olhava debaixo da minha cama e sempre encontrava um pinico, nada mais. Um dia falei para o meu pai: pai, me compra um caminhão. Eu queria tanto ter um caminhão. E meu pai, éramos realmente muito pobres, né? Meu pai pegou a minha peneira velha e pintou, deixou ela toda pintada. Aí nesse dia que eu acordei, que às vezes eu ficava acordado horas para ver se o Papai Noel descia pela tal chaminé, e ele nunca descia. E se algum dia eu olhasse debaixo da cama e junto com o meu pinico tivesse algum pacote, mas não tinha. Aí quando eu acordei, meu pai me encontrou e falou: eu te comprei o caminhão, e me deu aquela peneira colorida. A vida é feita de pequenas alegrias, depende de você sentir e dar valor às pequenas coisas, que um dia vão se tornar grandes. O tempo passou, e já com 9 anos, eu tinha uma vontade imensa de trabalhar, tinha uma vontade imensa de ajudar, vendo aquele cenário que eu vivia. Meu pai costumava dizer que quando tinha uma grande tempestade, nossa casa saía voando e voltava mais tarde, porque ela era sozinha numa grande gleba de terra. Eu, como pequenininho, era um assustador assustado. Eu desenhava na minha mente figuras assombrosas pela chama das velas e das lamparinas. E assustado, eu assustava minha mãe e minhas irmãs, dizendo: mãe, tem um homem aí. Mas eu, na realidade, estava morrendo de medo. O tempo passou e a minha vontade de trabalhar aconteceu. Fui ser um engraxate, fui trabalhar numa barbearia. E lá minha missão, porque eu sempre achei que tudo para mim era uma missão. Vou engraxar sapatos, vou pôr água para a galinha. É uma missão, é uma disciplina, é um começo da vida da gente. E aí, a minha missão era varrer a cabelada que voava da cabeça da freguesada. Meu tio falou: você vai varrer os cabelos aí. Mas eu, doido para ganhar alguma coisa, não me contentei só em varrer os cabelos. Eu ia levar recados, eu engraxava sapato, descobri que um camarada tocava um samba no pé. Até se não tem problema. Eu descobri que ele tocava e eu aprendi, comecei a tocar no pé dos clientes, né? Então, quando a gente é movido pela ansiedade, que é um dos graves problemas meu ainda, ela também te move moderadamente, né? Ela te impulsiona a sua vontade. Na barbearia, chegou um ponto que eu já achei que eu precisaria sair dali, já estava difícil, né? Ali eu só levei uma história junto comigo: a bondade das pessoas. Existem os durões, os de coração mais duro, mas existe muita gente boa, que quando vê alguém com vontade, com alegria, como o nosso amigo
explicou, né? Disposto, a pessoa quer te abraçar, sempre tem alguém te olhando, né? E de lá eu vou ler uma historinha. Eu era tão ingênuo que, sentado na minha caixinha, um dia eu ouvi falar assim: o Botafogo vai jogar em casa, que é o time lá de Ribeirão Preto. E eu, inocente, fiquei pensando: meu Deus, como que o Botafogo vai jogar em casa? E a bola no meio do varal, as galinhas, a trave? Mas eu não perguntava. Depois eu aprendi a perguntar, porque os adultos naquela época gostavam de falar assim: e eu, quando ouvi aquilo me assustava um pouco. E eu fui descobrindo muitas coisas por mim mesmo. Saí dali, fui trabalhar num local que consertava televisores. E de lá eu trago uma historinha até certo ponto engraçada. Com a minha vontade, com a minha disposição, até com a minha agitação e excesso, né? O dono falou: olha, você, a partir de amanhã, você vai visitar essas casas e vai falar o seguinte: eu estou sabendo que a senhora comprou um televisor Telefunken e nós, da assistência técnica Frederico, estamos aqui para dizer que quando a senhora tiver algum problema, a senhora nos chame. Aí eu já me sentia importante, né? Estava com uma missão mais relevante. Aí eu entregava e tal. Sempre atento. Um dia cheguei numa casa e saliento para vocês, isso tudo aconteceu, tá bom? Cheguei numa casa, eu falei: olha, bom dia, né? A senhora comprou um televisor Telefunken? Ela falou: eu? Falei: a senhora comprou um televisor, tal dia, tal. Falei: sai daqui, cara! Ah, de palhaçada! Sai daqui! Falei: eu não subia, eu voltava. Não, a senhora comprou um TV. E eu insisti tanto que eu deixei quase a mulher doida. Ela pegou a nota, olhou: desgraçado, maldito, eu. Tá bom, pode ir embora. Fui embora. Eu perdi esse emprego em 3 meses por causa disso. Eu estava na TV técnica, lá no fundo, fazendo uma faxina, quando eu ouvi alguém chegando: eu quero falar com aquele moleque que foi na minha casa, eu vou fazer ele picadinho, eu vou matar ele. Quando eu ouvi aquilo, eu tremi. O que será que tinha acontecido? Bom, eu pulei o muro e nunca mais voltei lá. Mas aconteceu o seguinte: o moço tinha comprado uma TV para um amante, e eu não tinha culpa, e ele também não quis compreender que eu apenas estava só cumprindo uma simples obrigação, né? A gente cai num ponto do olhar das coisas. Cada um tem um olhar. Nós temos que tomar um cuidado tão grande com o olhar, para não ser injustos no pré-julgar, né? O professor, escritor Steve Covey, né? Escreveu que um dia nos Estados Unidos, uma fragata de guerra, eles estavam fazendo um treinamento e o capitão, o comandante, avistou uma luz, né? E ele, no posto dele de comandante daquela nave de guerra, disse: saia da frente, né? Outro respondeu: não, sai o senhor. Ele, indignado: aqui é o comandante, sai da frente. O cara falou: Marujo, aqui é o farol. Ele no nevoeiro não viu que era um farol. Então, o que nos diz isso? Somos todos muito importantes. As verdades de cada um somam a verdade verdadeira. Quando a gente tem a humildade de pensar, não responder antes que a pessoa termina de falar. Porque ela está falando uma coisa que você não gosta, você já está completando a resposta dela, replicando em cima dela sem ter ouvido o que ela falou. O tempo passou, fui trabalhar numa loja de calçados, sempre com esse espírito. Lá nós ganhávamos um pão com mortadela desse tamanho, para quem ficasse fora do horário para limpar a loja. Claro que as leis trabalhistas naquela época elas não funcionavam, mas a gente tinha uns que não queriam. Eu estava lá, porque aquele pão eu ia comer um pedaço e o outro pedaço eu ia levar para as minhas irmãs, na minha casa. E lá eu tive um episódio que começou a marcar um pouco do perigo da minha personalidade. Foi um retrato. Fui criado numa família de gritões, né, que gritavam com a gente diuturnamente. E eu lá um dia estou trabalhando com aquele meu jeitinho, lavando a loja e tal, eu também queria atender, bom, enfim.
Estou varrendo a calçada, passa um moço alto, me lembro dele como se fosse hoje, e falou assim: oi, olhos profundos. Eu fiquei assim, né? Então, no outro dia, ou depois de uma semana, ele descobriu o meu nome. Ele passou e falou assim: oi, Edu dos olhos profundos. Aquilo caiu dentro da loja. E aí eu estava perdido, que a gozação, todo mundo que me via na loja: oi, Edu dos olhos profundos. E aquilo começou a me enfurecer. Eu tinha 14 anos. Meu coração começou a palpitar. Edu dos olhos profundos, Edu dos olhos profundos. Um dia, eu já fazia um trabalho no escritório e podia fazer alguma coisa na loja para vender. Aí que está a importância de você ter um preparo, você ter um autocontrole, porque você pode perder tudo numa fração de segundos por causa de um instante de nervosinho, né? E eu nervosinho, saí de mim, empurrei umas cadeiras que tinham, dei pontapé em outras coisas, quase derrubei uma máquina, fui lá no fundo, taquei uma garrafa na parede, sentei e fiquei igual um menino birrento. Aí veio um grandão, eu era molequinho, né? Falou assim: ô Edu dos olhos profundos, o Vilma quer falar com você. Aquilo foi outra apunhalada no meu peito, né? Porque eu já estava ruim. Falou assim, ó. Aí eu ia passando: vai ser mandado embora, vai ser mandado embora. Esse tormento das pessoas existe na vida inteira. Você tem que estar preparado para aquele cara que te olha no coração e para aquele cara que olha te medindo. O que você vai fazer? Você tem que estar preparado na vida. Mas esse preparo vem às vezes com sofrimento, vem com problemas. Eu me sentei, senta aí, Edu. Aí, preparado que eu estava para ser demitido, né? A dona da loja falou assim, me pôs a mão: dá licença. O que você teve, meu amor? Você é um menino tão lindo, nós gostamos tanto de você. Eu nem piscava, né? Porque minha mãe, para falar Edu e falar que eu te amo, essa palavra eu nunca ouvi na minha casa: eu te amo. O que está acontecendo? O que eu posso ajudar você? Né? Então são momentos lindos na nossa vida. Todos nós tropeçamos, todos nós escorregamos. Claro que você não pode escorregar e tropeçar todo dia, mas em alguns momentos você precisa de uma atenção, principalmente uma criança, um jovem. O tempo passou e um dia um tio, um grandioso e maravilhoso tio, falou: você quer ir para São Paulo, Zé? Eu tremi. Para mim foi muito difícil decidir. Sair lá do brejo, né, do meio do mato, como meu amigo contou, que eu também ficava envergonhado quando chegava uma prima de São Paulo, que ela tal, né? Eu ficava assim escondido de ver a moça toda arrumada, uma situação idêntica mesmo, né? Criei coragem, falei: eu vou sim, porque o que eu ia perder? Tem hora que se a gente fica andando muito em cima do muro, uma hora a gente cai do muro, né? E vim para São Paulo com a cara e a coragem, mas com aqueles valores do interior: disciplina, ordem, cuidar do filho com quem você anda, cuidado disso. Já vim com a cabeça preparada e não preocupado com a moda. Eu não estava preocupado com a minha calça, que às vezes era assim, ó. Eu ganhava, o cara, a calça do cara, ele era maior do que eu, né? Não, ele era menor do que eu, né? Aí eu usava, eles falavam assim: ih, olha o Zé pular brecha aí. Eu nem ligava. Mas é duro você não ligar. É duro você não se influenciar quando alguém olha para você e fala alguma coisa de você. É porque ele não está se olhando. Quando ele se olhar, ele vai ver que nós somos todos muito parecidos, né? Chegou aqui, esse meu tio me pôs num grande emprego. Não fui eu que me pus, foi ele. E eu aproveitei essa chance de forma muito amorosa e trabalhei muito. Cai de novo nas palavras do meu amigo que falou com vocês: Toshi, igualzinho que ele falou. Eu me esforcei. Os meus amigos de perto diziam assim: aí, caipira, qual é a sua? Vai no bar. Aí, morava no Judas, perdeu as bolas. Aí não sei o que. Eu nem aí. Era casa, serviço, escola.
Quando eu comprei um Fusquinha, depois de 3 anos que estava em São Paulo, ele disse assim: ih, rapaz, o Caipira está vendendo maconha. Eu nem ligava e continuei a minha escalada. Ganhei uma chance maravilhosa, fui trabalhar numa grande empresa da área de soldagem, pioneira no ramo do Brasil na época, né? Depois de 5 anos, o que eu fazia lá? Que eu digo para vocês, é a coisa mais importante dessa vida: fazer amizade, tratar bem e ser tratado, acreditar nas pessoas, não se milindrar por pequenas coisas, ver que algo vai sobrar para você no relacionamento, mesmo que você fique triste e decepcionado. Isso é normal, mas às vezes aquela pessoa que te decepcionou pode te falar alguma coisa importante. Aquele cara que te deu uma bronca que você não gostou, se você se acalmar, você vai perceber: isso foi bom para mim. Depois de 5 anos eu tinha conquistado um grande relacionamento em empresas como Komatsu, Valmet, Caterpillar, General Electric, Volkswagen, Mercedes. Mas eu conquistei isso com a minha humildade. Não era o meu conhecimento técnico, era o meu jeito de falar para as pessoas, de acreditar nelas, que elas poderiam me ajudar. Era sendo simples, sendo verdadeiro, sendo transparente, não tendo vergonha de ser o que eu era e o que eu sou até hoje. A mesma pessoa. Construí uma empresa. Durante 23 anos, essa empresa brilhou por força de um trabalho muito sério. Mas aí, como nada na vida é certo, e a gente não pode ter certeza de tudo, e nem se achar, às vezes a gente tem algumas surpresas, que às vezes a gente nem quer entender. Junto com esse trabalho, depois de anos da empresa, eu fui morar em Atibaia, porque eu fui, depois vim, e agora estou lá há 3 anos de novo. Fui morar em Atibaia, numa linda casa, meu carro, um conforto maravilhoso. Ao começar a sair de casa e andar por aquela zona rural, eu comecei a conviver com a vida que eu tinha lá atrás, e comecei a ver pessoas vivendo daquele mesmo jeito, sem condução, ora embarreadas, ora empoeiradas, sem escola, né? Com medo do poder público, com medo da professora, com medo da polícia, e aquilo começou a me tocar profundamente. Numa das viagens entre trabalho e cidade, eu tive uma vontade de escrever alguma coisa, e eu parei e escrevi assim, debaixo de uma árvore, me lembro como se fosse hoje: uma luz forte em minha vida está começando a brilhar, e irá iluminar a minha mente no bem-querer e no realizar. Quando o tempo passar e a realização chegar, quero com júbilo comemorar, transbordando e vendo transbordar alegrias em semblantes a passar. Toda aquela alegria que me deram um dia, eu também queria dar para aquelas pessoas. E foi aí que, eu não sei como, eu colei uma série de figurinhas de revista numa folha de papel e escrevi: Projeto Núcleo Rural. No lugar do campo, eu imaginei, eu digo eu, porque fui eu que escrevi, mas isso deve ter uma coisa muito maior em volta da gente, né? Que naquele lugar, onde esse lugar existe, ia ter a escola, posto de saúde, biblioteca, aquilo que o cidadão levava 1h30 para chegar na cidade, ele teria no campo. Aproximar a comunidade rural do poder. Ele não tinha vontade de ir numa reunião na cidade, mas podia ir ali. Aí o que eu fiz? Comecei a percorrer 8 bairros rurais. E um detalhe, deixando um pouquinho de lado a minha empresa, tá? Tirando um pouquinho o foco dela. E escrevi uma arte sem precedentes, mostrando para mim o quanto eu era inexperiente e ignorante. Escrevi minhas prioridades: 1, trabalho social; 2, família; 3, empresa, aquela que me sustentava todos os funcionários, a minha família e outras pessoas, e que bancava o trabalho social. E aí tudo bem, estava bem, não estava acontecendo nada. O que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a andar por aqueles lugares com aquela ideia na mão, e me deparei com algumas coisas que eu vou contar para vocês rapidamente. Não é
são coisas pejorativas, são coisas que minha mãe fazia, meu pai fazia, que as pessoas da minha vida faziam. Um cidadão um dia me parou no caminho e falou: "Sr. Eduardo, vem aqui, ó, vem aqui." Eu fui lá, ele estava com um papagaio aqui, um cigarrinho na boca e tal. Falei: "Sr. Eduardo, o senhor consegue uma chapa para nós?" Falei: "Chapa?" Ele falou: "Dentadura." Pode ser a dentadura condicionada mesmo, alguém que esteja infartando os dentes e que queira trocar, para mim serve. E, meu Deus, eu pensei que ele estivesse brincando, porque ele estava me pedindo uma dentadura usada, mas era verdade. Essa é a história ainda de muitos brasileiros nos grandes interiores do Brasil, onde se vende até dentadura assim, ó, põe na boca e vê se serve, e o cidadão sai com a dentadura. Isso existe ainda. Fizemos um mutirão da saúde, tudo para nos aproximarmos da comunidade, para se envolver com ela, para ver se ela topava fazer um movimento de melhora. Ônibus da mulher. O cidadão chegou lá, alcoolizado, exame Papa Nicolau. Ele falou assim: "Nicolardinho vai papar minha mulher." Minha mulher, que estava junto, olha, exame Papa Nicolau é isso. Estávamos dando panetones para as senhoras que topavam fazer, porque esse exame que é normal aqui, lá não era. Nem esse, nem o de próstata. Próstata, então, o cara não podia nem ouvir falar que ele saía correndo. Por isso que os bichinhos vão embora antes que as mulheres, né? Elas já estão na frente na prevenção. Aí ele falou uma coisa mais pesada ainda, que nós temos que estar preparados para isso. Que nós, como voluntários, precisamos ter paciência, compreensão, não levar para o lado da desgraça. Ele disse assim: "Isso aí, ó, isso é o poder." Porque o ônibus tinha as cortininhas. Ela não fez o exame, ele não deixou. Mas o sinal que ele nos deu, nos abriu o quê? Reuniões com a comunidade. A gente não sabia daquela realidade. E outras. Só para encerrar, uma reunião com mais ou menos 40 mulheres, falando sobre violência da mulher, sobre limpeza. Uma levantou e falou assim: "Sr. Eduardo", não, falou para minha esposa: "Dona mulherzinha, eu assim, filhinha, já tenho 2 filhos, imagina o cheirosinho." Era um problema de banho, né? E vai por aí afora. Então, essas pessoas eram meus pais lá atrás, eram meus avós, eram meus amigos, que não tiveram educação, que não tiveram oportunidade. O cidadão foi para a cidade fazer o exame de fezes e ele pôs em 2 saquinhos de plástico, o cocô no lado e o xixi no outro, e estava balançando, andando. Para ele não tinha vergonha de nada. Então a sociedade precisa desse apoio. Todos nós precisamos. Eu posso saber que o xixi é assim, mas eu posso não saber um monte de coisa, como eu não soube como que se passou comigo. Evoluímos, a associação cresceu, o trabalho cresceu, chamou a atenção da mídia estadual, porque ele fluiu. Enfrentei muitas resistências, sim, muitas, com a coragem de um ignorante, que a gente não pode ser tão voraz nas defesas, que nós temos que ter uma coisa chamada temperança na nossa vida. Precisamos ter calma em alguns momentos. E eu não me assustava com nada me detinha. Eu, camarada. E aí o que aconteceu? Eu colecionei grandes amigos e meia dúzia de poderosos inimigos, que não gostavam de ouvir que as pessoas tinham que andar pelas suas próprias pernas, que tinham que pensar com a sua própria cabeça, né? Então, o que aconteceu? Eu me esqueci que eu tinha um corpo, eu me esqueci que eu tinha uma mente que gasta, eu me esqueci que eu tinha que me preservar. Num determinado momento dessa trajetória, eu tive uma verdadeira convulsão orgânica, porque eu acordava todos os dias, 2, 3 horas da manhã, e escrevia versos, histórias. Eu fiquei tão assim, né? Nem sei qual a explicação, tão transtornado, que eu escrevia a história toda em versos, cada coisa que acontecia. Mas como eu fazia aquilo com muita alegria, com muita vontade, não sentia nenhum peso, eu fui em frente, até o dia que eu sucumbi literalmente. A minha empresa
foi roubada. Pegamos uma época de abertura do Collor, terrível, saúde e o pior, a minha culpa, a perda de foco minha, a opção que eu fiz não correta, ou correta, não sei. No fim da história vocês vão entender que eu achei que está tudo certo, agradeço por tudo. Desses episódios todos, eu conto uma historinha. Já não tinha mais o meu convênio, mas a humildade era a mesma. Fui parar no Hospital São Paulo, sendo atendido por um grupo de estudantes no Instituto Alfa, que é um apoio que tem lá. Fiquei 4 horas numa maca, porque eles falavam assim para mim: o senhor é um paciente cooperador, a gente pode ficar mais com o senhor? Eu que já estava meio morto, né? Falaram, claro, à vontade. Aí me enfiaram o dedo no olho, o que vocês imaginarem, mas o que eles me ajudaram depois, muito. Só que essa minha recuperação levou 10 anos. Tudo aquilo que eu corri, eu tive que reduzir a marcha. E aí arrumei um emprego e estou caminhando já para o nosso fechamento. Contando um detalhe, esses assuntos que eu descrevi, eu tenho uma palestra que diz por que fechei a minha empresa, outra que diz um anjo em nossa vida. Cada detalhezinho eu criei uma coisinha para apontar dependendo do lugar. Mas para vocês jovens, eu gostaria de mostrar para vocês essa trajetória de subidas e descidas. É difícil subir, mas a gente não pode esquecer que pode descer. Se você se distrair, tudo aquilo que você fez vem para trás. Um grande amigo me disse: Zé, quer fazer um trabalho na minha empresa? Eu gostaria muito. Eu quero você como um consultor organizacional, eu já te conheço há muito tempo, e que você me faça um trabalho de recuperação dos melhores clientes da empresa. Um cidadão do ramo que me conhecia e que tinha visto a minha trajetória ao longo da vida. Bom, o primeiro dia de trabalho, eu subi no primeiro andar da empresa, olhei aquele maquinário todo, aquela usinagem maravilhosa, a montagem, e tive um calafrio. Não vou mentir para vocês que eu tremi. Eu olhei, falei: meu Deus, eu tive uma fábrica assim. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha empresa? Mas no mesmo instante, eu falei: não! Eu sou funcionário dessa empresa hoje e vou cumprir a minha obrigação como soldado. Foi aquilo que me moveu. Eu gritei comigo. Falei: eu tenho que continuar. Eu não posso parar. Foi uma grande salvação da minha vida. Pedi ao dono da empresa, para surpresa dele, a roupa da fábrica, o sapatão da fábrica e o marmitex da fábrica. Ele falou: não, Zé. Eu falei: Zé, é o Zé. Eu vou começar aqui por baixo. Conversei com 120 funcionários da fábrica, que estavam em clima de completa desordem e guerra. Eles estavam colocando areia nos tornos, dando pontapé nos armários, fazendo coisas indescritíveis. Ele disse para mim: você tem carta branca de mandar todo mundo embora. Eu tenho dinheiro para pagar. O que eu fiz? Quando eu comecei a conversar, um por um, em torno de 1h30, com cada um, eu perguntava: qual o seu nível de comprometimento dentro da empresa? Vai ficar só entre eu e você. Ninguém vai saber. Eu prometo para você. 20%, 10%. Por quê? Quando eu comecei a compreender a história de cada um, que um estava no torno, mas era um cara da informática, que o outro estava na informática, era do torno, pessoas que aceitam o emprego na hora, sem questionar nada pelas dificuldades. Falei a ele que se ele me desse uma chance de 1 ano, que era melhor para ele trabalhar aquelas pessoas que eram de índole boa, mas estavam com a cabeça, estavam com o presenteísmo, não estavam dentro da empresa. O nosso amigo falou tão bem. Eles estavam na empresa, mas estavam longe dali, com problema nos pensamentos. Quando nós começamos a trabalhar aquilo, a solucionar, a empresa começou a ganhar uma alma nova.
um remanejamento, camarada que estava nas vendas e que não tinha vontade de falar. Eu descobri que ele era o quê? Um desenhista. Né? Esse trabalho teve adversidades? Teve várias. São os zeladores da cultura da empresa. Em todo lugar tem isso. Em todo lugar tem o que o meu amigo também disse. Os que vêm, mas não, esse cara é louco, esse cara vai te ferrar, você está contando isso para ele. Você tem que pensar por você, o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Tem um porteiro aqui que vê quem vai entrar e quem vai sair. Tá? Então, o que acontece? Uma historinha só de toda a resistência que teve lá. Teve um rapaz que ele andava pela fábrica, ele falava assim, chefinha de merda, e ele não queria nem saber. Um dia eu chamei ele. Aí me destemperei um pouquinho. Posso falar o que eu fiz? Foi um momento que quase eu me traí, mas eu me segurei. Ficou nisso a conversa. Passou um certo tempo e eu comecei a me preocupar mais com ele. Ele carregava o lixo da empresa e comecei a observar a logística daquele lixo e o transtorno que causava para ele. Quando ele passava, eles falavam, ei, chupa-cabra! Ele vivia atormentado. São coisas tão pequenininhas que desarticulam uma pessoa. Às vezes uma coisa que alguém te fala destrava o dia inteiro. Um dia eu falei para ele assim, vamos fazer um negócio comigo? Vamos dar uma limpada no sótão? Porque o que eu fiz? Eu não entrei ali como consultor organizacional. Eu entrei ali para ser um operário, para chegar aonde eu pretendia. Eu fui sujar minhas mãos, sentir na pele o calor que tinha em alguns lugares lá, as más condições de trabalho que tinham. Eu falei para o meu amigo que eram desumanas. Subi com ele no lugar para fazer uma contagem de peça. De repente a minha pressão começou a cambalear, né? Falei para o meu amigo, vamos descer? Está muito quente aqui, professor. É o senhor, né? Porque eu sou empregado. Falei, não, o calor que eu sinto é o calor que você sente. Vamos descer junto. O fim dessa história, para mim, é muito linda, porque eu saí de lá recuperado para a vida. Mas você, às vezes, tem que se submeter a alguma coisa. E nós jovens, eu digo, meus filhos, vocês, às vezes não tem essa coragem nem vontade. Se dane. Mas às vezes o mundo, como fez comigo, me dobrou. Ajoelha! E eu tive que ajoelhar. Só que eu já tinha essa essência dentro de mim. Não foi tão complicado eu ficar em dificuldades na minha casa. Então daquela caminhonete dupla, C20 com tudo, eu tinha o ônibus agora. Um detalhe muito importante que eu não precisaria dizer: eu não deixei compromissos com ninguém. Nós pagamos, ao fechar a empresa, todos os compromissos. Ficamos devendo para o governo de 10 mil reais, que viraram 100 e que eu estou pagando. Mas não tive problema com recolhimentos, com nada, graças a Deus. Então, ao sair dali, o que eu fiz? Depois de 4 anos, fui me dedicar à minha consultoria, às minhas palestras. E agora, há pouquíssimo tempo, eu retomei o trabalho do projeto Núcleo Rural. Então, eu precisei que a vida me ensinasse alguns caminhos, pela dor. Mas eu sempre sinto amor. Estamos em que momento do nosso horário, professor? Então vamos suavizar nossa história. Agora eu vou contar uns causos e o seu professor fala para mim, Zé. Não, agora eu fico nos causos. Vou contar por que eu trouxe isso aqui. Não, eu vou deixar para depois. Volta aos 10 minutos. Aos 15. Quanto que está? 15 minutos agora. Tem 15? Ah, então eu vou ficar em 2 causos. Então. Um dia, nós fomos inaugurar uma base comunitária de segurança que nós, comunidade, construímos. Foi um evento muito bonito. E naquele dia, os cidadãos lá que tinham poder aquisitivo grande, eles patrocinaram um grande churrasco, como nunca havia sido feito ali. Um churrasco de verdade,
em que tinha todas as carnes, o frango, uma coisa bonita, bem feita. É como diz o outro, às vezes o camarada vai e fala assim, fizeram um churrasco lá de boi ralado, né? Que é a carne moída, que é abençoada, boa também. Mas nesse caso, foi com tudo. E aconteceu um fato muito interessante naquele dia. Eram cerca de 1000 pessoas trabalhando nesse lugar. E um churrasqueiro, nosso voluntário, maravilhoso, estava, para variar, ligeiramente alcoolizado. E cada cidadão que a gente descobriu alcoolizado, nós tínhamos um trabalho já direcionado para isso, né? E chegou um momento que alguém falou assim, Zé Eduardo, o Horácio está dando carne pro pessoal. E ele está dizendo lá que quem manda na churrasqueira é ele. Era uma das churrasqueiras, eu fui lá. O que aconteceu, senhor Horácio? O pessoal está bravo, aí aquele pessoal em volta agitado, porque no minuto pega-se fogo numa situação, né? Xingando ele, e a gente tem que ter nessas horas, tem que ter sempre alguém que tenha que seja um pouco mais paciente, né? Aí no caso eu falei, o que aconteceu, senhor Horácio? Não, senhor Eduardo, porque aqui o churrasqueiro sou eu. Primeiramente é a carne, segundamente a linguiça e terceiramente é o frango. Ele disse que ele ia só pôr carne primeiro. Ele estava provocando aquelas pessoas. Pô, senhor Horácio, não pode fazer isso e tal. Tudo bem. Saímos de lá, de repente, chama de novo o senhor Horácio aprontando. O que o senhor Horácio estava fazendo? Ele estava dando carne para todo mundo, que pegava os bifes e enfiava no bolso, que enfiava aqui, enfiava aqui. Olha o que eu estou dizendo para vocês, isso aconteceu. Faz 15 anos, não é muito tempo, né? E ele, no alcoolismo dele, ele falava assim, leva potico, leva para o Pedro não veio, leva para ele. E ele começava a dar litros de refrigerante também. Então, existem situações na vida que você não imagina que você possa passar. Mas você tem que estar preparado para não estranhar algumas coisas. Não adianta fazer escândalo, como diz o outro. Oh, não é possível. Você tem que resolver o problema. É para isso que a vida te prepara. Para ter um pouco de sabedoria, de resolver alguns problemas que podem causar um grande transtorno. Ali tinham 1000 pessoas, mais ou menos. Na volta, eu levei o senhor Horácio para casa. Ele já estava melhorzinho. O senhor Horácio, que fez aquilo, queria ajudar as pessoas. Mas se você, num primeiro olhar, você mata ele. Você manda prender ele. Aprende esse cara, que ele está me acabando com isso aqui. No segundo olhar, ele estava dando carne, ele vive nesse meio, pobre, paupérrimo, né? Aí ele falou, seu Zé Eduardo, eu pegava, enchia a caminhonete de gente, ia dando carona, eles iam descendo, subindo, e a gente ia andando por aqueles estradões. Ele falou assim, será que nós podemos passar na casa do Bocão? Eu falei, que Bocão? Bocão era um menino com a boca sempre aberta, babando, né? E que precisava de uma grande assistência. O senhor Horácio que contou, ele que descobriu. Se tivesse ligado com o senhor Horácio, xingado o senhor Horácio, o senhor Horácio que levou. Esse menino ia comigo para São Paulo todo mês. Ele ficava encantado com a cidade. O que ele falava, a dentista que atendia ele, um dia eu voltei com ele para casa e ele falou assim, Zé Eduardo, eu vou casar com essa dentista. Na cabecinha dele, ele tinha uma paralisia, né? Então, essas coisas também que você consegue vivenciar na tua vida, você fica um pouco mais sensível, um pouco mais tolerante às coisas. Agora eu vou contar a última historinha que tem a ver com essa. Só para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos uns 150 causos que eu escrevi ao longo dessa trajetória de 15 anos no trabalho voluntário. Vou contar para vocês a história do seu Santinho e da dona Dedezona. Tinha um senhor na comunidade, muito calado, mas extremamente calado, e que era alvo de acusações. Ele passava os caras, ô Caiadão! Ele nem via, ele xingava, Caiadão! Ô Caiadão! Ô Zé Mundão! Aquilo era um transtorno na vida dele. Mas ninguém estava preocupado.
Porque você está envolvido naquele clima da gozação, aí você vai soltando gozação. Mas às vezes você está fazendo alguém sofrer muito por causa daquilo. Você está matando aquela pessoa com as suas brincadeiras às horas não corretas. Eu fui conversar com ele porque ia ser o meu dever, era o meu gosto, era o meu passeio, era a minha alegria, né? Aí eu vi que ele não queria muita conversa e tal, aí eu falei, vai encontrar lá em casa, eu sei que o senhor sabe fazer horta, eu estou precisando fazer uma hortinha, era uma mentirinha, né? Ele não falou nada, mas um dia ele apareceu em casa. Eu estou lá no meio do mato, tinha uns cachorros na época, quando eu ouvi aquele barulhão, fui até o portão, era ele. Ele falou, Sr. Eduardo, falei que vinharia, vinhei, eu estou aqui. Eu lembrei dos meus tios, né, da roça. Falei, puxa, que bom, abri o portão, ele entrou com a carroça voando, aquelas carroças com roda de madeira, não sei se vocês já viram, e voou para dentro. Peguei, fui lá, né, devagarzinho e tal. Sr. Eduardo, trouxe uns presentes para o senhor. Eu falei, nossa, seu Santinho já não é mais aquele amigo calado, porque ele tinha encontrado, eu não sou ninguém especial, mas ele tinha encontrado alguém que ouviu ele um pouco. Ele queria muito ser ouvido. E ele começou a me contar algumas coisas e ganhou uma confiança. E eu não ia para cima dele com gozação, tinha o maior respeito por ele, né? Para mim ele era um ser especial, né? Ele trouxe para mim um porco, que ele falou para mim assim, esse porco aí é o, como é que é? Cachação. Ele tinha nome, um porco, esse é o cachação, vai ser bom pro senhor. Eu não tinha nem lugar para pôr o porco, nada. O cachação, ele trouxe uma galinha, um pato, e falou, eu trouxe um café para nós tomar. Eu fiquei surpreso. Uma pessoa, talvez a minha mulher falaria assim, não, mas eu não tenho lugar para pôr esses bichos aqui. Peraí, não dá para receber. Eu não falei nada. Eu deixei o porco lá andando, a galinha, falei, pô, veja, o pato, o cachorro começou a correr atrás do pato, porque eu não podia quebrar aquele elo, aquele sincronismo de amor com ele, né? Era importante eu respeitá-lo, não já querer dar uma dura nele naquele momento. Aí ele sentou, comecei a conversar e tal, e ele não me abria nada daquele problema dele. Até que eu cheguei para ele e falei assim, e a mulherada aí no bairro, seu Santinho? Ah, mulherada? Mulherada é boa, né? Mulherada com a cabecinha baixa, se coçando. Mulherada é boa. E o senhor tem alguma namorada? Fria. Aí eu vi que o semblante dele assim mudou, né? Pensando, tem uma história aí. Eu tive. O senhor contar para o senhor faz segredo? Minha namorada se chamava Dedezona. Ele, uma mulher, Eduardo, com os cabelos, que quando o vento batia, os cabelos voavam, uns faróis na frente, que o senhor nem acreditava. Eu falei, jamais, o homem é poeta ainda, né? O jeito que ele está falando da moça, mas não teve jeito, nós se separou. Ele falou outras coisas, tá? Nós se separou. Mas o que aconteceu, seu Santinho? Ele falou, sabe, ela implicava comigo que eu dormia de botina. Eu falei, mas dormia de botina? E eu queria que ela ficasse no tanque, embuchada, para criar filho para nós. Eu falei, machão. Aí aos pouquinhos, Santinho, mas isso, né? Embuchada. E aí demais também, Eduardo, ela era muito desenvergonhada. Ela ia ter calção, assistir o jogo de futebol. Calção era só uma bermuda, que ele não aceitava. Ele não aceitava. Eu olhei aqui e falei, bom, agora eu estou conhecendo o seu Santinho um pouco melhor. Aí falou para mim que gostava do Teodoro Sampaio, de uma música que falava assim, gostosona, sai na rua, assanha rapaziada, seu rebolado é igar, uma coca marmadada. Esse foi o jeito que ele cantou. Falei, agora o seu Santinho canta, conta história, teve uma namorada. Eu falei, seu Santinho, o senhor tem algum sonho? Ele falou, tem um grande sonho da minha vida, é fazer um bailão, seu Eduardo. Um bailão cheio de gente dançando. Eu falei, meu Deus, que descoberta. O que nós fizemos? Fomos procurar a dona Dedezona, que não estava mais no bairro. Realmente a dona Dedezona era uma mulher muito bonita, avantajada, tal, assim, bonitona, né? Usava uma rosa aqui na blusa dela, né?
E eu falei, olha, dona Dedezona, eu conversei com o seu Santinho, falou, ai, meu menino Santinho Cruz, cara. Eu conversei com ele e tal. Aí ela, para minha surpresa, falou assim, sabe o que é, senhora? Eu vou contar umas coisas para o senhor. Ela contou agora a história dela, né? Ela falou, olha, o que ele fazia? Um dia eu estava tirando leite e ele se pulerou em cima de mim. Nós caímos, eu bati a cabeça no curral. Quando eu chegava em casa e o almoço não estava pronto, ele corria atrás de mim, no quintal. Eu falei, santo Deus, mas... Não, mãe, ele não é pessoa má, mas ele tinha as manias. E o pior de tudo, que ele queria dormir de botina, seu dono. O senhor acha que pode um homem dormir de botina? Uma mulher que eu vivia com um homem de botina na cama, ele só queria tomar banho uma vez por semana. Eu falei, você tá louco? E ciumento que era uma desgraça. Desgraça e ciumento. E eu vou até contar para o senhor o que aconteceu uma vez. Caso que saiu uma tragédia. Por causa disso, que nós passamos a usar esse bastão. Que é o bastão que os índios usam nas rodas de conversa. Então, quando cada um vai falar, segura o bastão. Por quê? Você vê que das coisas mais simples surgem soluções na vida da gente. É só a gente prestar atenção. Às vezes as soluções estão assim, pertinho da gente. Às vezes aquela pessoa que você fala, ouça, ela pode te contar alguma coisa que vai te ajudar na vida. Ela falou, seu Sérgio, você vai estar numa reunião aqui, né? Aí, o Santinho tá lá. Aí, falaram que ele tinha me batido, que esse episódio do curral. Ele levantou e falou, você é desgraçado, eu vou te matar, você também, fica fofocando aí, eu vou te dar uma facada. Quase que teve um assassinato na reunião. Porque se você não está preparada para ouvir nem para falar, você vai acabar quebrando o pau, como os torcedores fazem até hoje. Como os partidários desse e daquele se matam. Os próprios irmãos se batem quando eles tinham que conversar. Então as reuniões que nós passamos eram regadas a pinga e a muita confusão. A gente tinha uma missão de educação. Era um grupo de cerca de 200 pessoas. E fizemos esse trabalho. E esse bendito bastão que um dia eu li, começou a ser muito útil. Porque eu falei, calma que está com o alvarante. Você cala a boca que está com o parcolante na mão. Que é chamada de bastão falando. Mas, e eu estou falando isso para vocês porque essa foi a minha vida. Eu nasci na roça. Nasci com pessoas falando assim. Né? Então é o jeito da pessoa falar. Ô, cala a boca que está com o par na mão. Segura o par aí, você cala a boca. E a gente teve uma boa evolução nesse trabalho. A gente teve uma grande satisfação. E isso, há 3 aninhos eu estou retomando na minha vida de novo. Por isso a minha alegria de sempre estar nos lugares, de sempre acreditar nas pessoas. Eu converso o dia inteiro na rua. O dia inteiro. A minha esposa, que é uma companheira maravilhosa, sem ela eu não estaria aqui. Meus filhos que entenderam o momento gravíssimo que eu vivi. Cadê o herói? Cadê o valente? O homem está lá na cama, deitado, morrendo. Cheguei nesses momentos, tá? E ele vai embora. Então, nesse momento que você precisa da sua família e dos seus amigos verdadeiros, do olhar deles e deles olharem para trás, ver que você representou alguma coisa e que você está vivendo um momento diferente. É a hora que nós temos que acolher. Eu acho que é a hora que Deus está com a gente.